Boa noite, pessoal. 8h34, nós estamos, né, num bate-papo já há alguns minutos, 27 de abril de 2022. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar, né? Já entraram 9, né? Mas então, eu deixei aquela aula lá. Parabéns, Lúcio, pelo seu aniversário, dia 22, dia do descobrimento do Brasil. Eu deixei a aula assim que eu anuava, naquele mesmo dia, né? Foi na quarta-feira pela manhã. Aquela aula é muito importante, porque na hora que eu for falar, agora daqui para frente, no transcorrer do conteúdo, eu vou estar toda hora fazendo remissão do conteúdo da aula passada. Tá? Então, o que é o meio ambiente natural, artificial, cultural? Então, toda hora a gente tem que estar usando esse conteúdo. Então, é importante que, se alguém ainda não assistiu, assista, e se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente pode reservar os primeiros minutos da próxima aula ou os últimos de hoje, se, se vocês acharem mais conveniente, para a gente estar tirando dúvidas da aula passada. Ok? Bom, já são 8h35. Vitória, o que você acha? Começamos o conteúdo e esperamos mais um pouquinho? Então, não tivemos a primeira aula, assim, porque, pelo menos eu fiz proficiência, então eu sou dispensada, mas a professora deixou livre, então eu acho que deixou só para fazer exercício, então é capaz de muita gente não comparecer mesmo nessa aula. Se Então quiser tá. aguardar uns 2 minutinhos no máximo, eu acho que já dá para começar, prof. Então tá bom. Então são 8h36, quando for 8h40, a gente começa. Vai que tem algum aluno que é de outra turma que está pagando essa matéria, né? Então, para não prejudicá-los, digamos assim. Então, por isso que a coordenação orienta evitar adiantar a aula, essas coisas todas. Quando é no primeiro semestre, é tudo tranquilo. Dificilmente você vai pegar alguém pagando matéria do primeiro semestre, né? Só se for a pessoa do segundo, né? Mas é um pouco mais difícil. Então, vamos aguardar aí mais 3 minutinhos. Então, como é que foram de feriadão? Comigo tranquilo, em casa, fiquei com vontade de ir lá no Festival de Pamonha, não fui, mas é isso, em casa, tranquilo. Bom, seja bem-vinda, Aline. Ela acabou de chegar aí. Obrigada, professor. E aí, tudo bem? Como é que foi de feriadão? O Cuiabá perdeu hoje. Deixou escapar uma chance boa. Boa noite, professor. Boa noite, Aldaiana. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, professor? E o Atos já voltou? Atos? Atos, eu acho que não volta mais. Não acredito, professor. Ele estava programado para voltar no dia, acho que 14 de julho. Uhum. Tá? Mas aí ele começou a adiantar umas matérias do mestrado, então ele vai esticar até o final do ano, lá em Portugal. E a E gente lá aí, na sede contando que ele ia voltar já pra gente lá. mas eu estou achando que ele vai voltar, mas ele vai ficar em home, entendeu? Porque parece-me que vão regulamentar esse tipo de trabalho no Estado. Então, porque ele está parado lá, ele está louco para trabalhar, e os portugueses não dão muita moral para brasileiro, para emprego, não. Entendeu? Isso é verdade. Então, ele está louco para trabalhar. Louco, louco, louco. E eu falei para Pois é, ele, fazendo falta lá na SESC.
eu falei para ele, falei, olha, este semestre, papaizinho banca, como nós combinamos. O outro filhinho tem que se virar. Né? Aí ele falou, meu compromisso com você era um semestre. Né? Mas ele já foi para a Espanha, já foi para a Itália, ele está bem. Está indo agora, eu acho que esse final de semana, começo do mês que vem. Tudo bom, Cíntia? Ele vai para a França, ele vai conhecer Paris. Ah, entendi, professor. Ah, que Lá, bom que ele está bem, então. lá é baratinho. Ele viajou, por exemplo, quando ele foi para Roma, ele pegou uma passagem aérea do Porto, que é em Portugal, até Roma, pagou 19 euros. Então, assim, é muito barato lá. Pessoal, são 8h40. Vamos, então, dar início ao nosso conteúdo de hoje. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu sair deste conteúdo que eu estava olhando. Bom, então, dando continuidade da aula assíncrona, na aula assíncrona nós vimos até a classificação do meio ambiente. Tá? Vimos o conceito jurídico do meio ambiente, que está lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 3º, inciso 1º. Aí vimos a classificação do meio ambiente, que ele é natural, a gente classifica em meio ambiente natural, artificial, cultural, e aí esse se divide em cultural, concreto e abstrato, e depois o meio ambiente do trabalho. Então, nós terminamos a aula ali. Tá? Lembrando que o meio ambiente do trabalho, ele vai cuidar, né, dentro do direito ambiental, das questões relacionadas à salubridade do local, a evitar riscos, né, a integridade física e a saúde de quem está no ambiente do trabalho, considerando que 1/3 da nossa vida economicamente ativa a gente passa no local de trabalho, ok? Então, as relações do contrato de trabalho em si, salário, férias, período aquisitivo, afastamentos, essa aí fica para o direito do trabalho, não para o direito ambiental. Então, vamos lá. Patrimônio genético brasileiro. Tá? Ele tem uma importância dentro do direito ambiental na medida em que os nossos recursos naturais, e dentre os recursos naturais está o patrimônio genético do Brasil, ele possui um valor econômico bastante importante. Então, é uma estratégia de Estado de defesa, tá? Você proteger o seu patrimônio genético. E eu vou explicar por quê. Tá? No início do século passado, final do século retrasado, acho que foi mais no século retrasado, tá? O Brasil, com a Revolução Industrial, quando aparece a Revolução Industrial, a questão dos pneumáticos assume um papel importante na Revolução Industrial. Tá? Portanto, os derivados da borracha assumiram um papel fundamental no desenvolvimento econômico das nações. Tá? Eu estou falando e estou escrevendo. Ok? Bom, e aí tem um detalhe. A borracha é nativa do bioma floresta amazônica. Ok? É uma árvore chamada seringueira. Aqui no Cerrado ela também dá. Tá? Da seringueira você extrai o látex e do látex você produz a borracha. O que acontece? Um inglês, que eu não lembro o nome, isso aí fez, antes de eu explicar a questão do inglês, esse processo, esse fenômeno de expansão econômica,
fez com que Manaus explodisse economicamente. Houve um adensamento muito forte lá na cidade de Manaus, né? E porque o mundo inteiro queria comprar borracha. Então, houve um forte desenvolvimento econômico em Manaus. Eu estou falando entre final de meados de 1800 até início de 1900, tá? Então, vai haver um adensamento populacional muito forte em Manaus, a economia de Manaus explode. É feito a ferrovia Manaus-Rio Madeira, que é a rodovia Madeira-Mamoré. Morreu muita gente para fazer, porque era para exportar esse látex de Manaus até o Rio Madeira, e do Rio Madeira vir de barco para cá, para a região de São Paulo e tudo mais, para ir para o porto, os portos ali do Sudeste, para exportar para o mundo. O que acontece? Nesse período, o inglês veio aqui e pegou milhares de mudas de seringueira, levou ali na Ásia, e aí plantou a seringueira, se adaptou bem ali na Ásia, e aí ele começou a produzir o látex e vender concorrendo, porque a seringueira lá, por ter se adaptado melhor, produzia mais, então ele tinha um volume maior. Resumo da ópera: quebrou a economia da Amazônia e, consequentemente, atrapalhou muito o desenvolvimento econômico do Brasil. Tá? Então, isso é um exemplo. Tá? No Peru aconteceu uma coisa muito semelhante. A batata, ela é nativa ali dos Andes. Existem, sei lá, mais de 3.000 espécies de batatas. Os ingleses vieram aqui, mais uma vez, pegaram a batata, levaram para a Europa, viram uma que se adaptou lá, e aí eles chamam de batata inglesa. Tá? Então, isso a Europa sempre fez. Vinha aqui no Hemisfério Sul, nas Américas, via o que era endógeno e levava para lá. O milho, por exemplo, é natural do México. México, ali, descendo para a América Central. São mais de 6.000 espécies de milho. Nos Andes também tem muitas variedades de milho. Tá? No Peru, eles têm 2 lá que eles usam muito, que é do dia a dia deles. É um chamado maíz morado, né? Que é um milho roxo, quase preto, morado é roxo, em espanhol. Eles fazem um refrigerante, porque ele é muito doce. E um outro milho branco, um grão bem grande, que eles chamam de choclo, que é a base, inclusive, eles usam para fazer o ceviche, né? Vai muito esse choclo. Tá? Também é mais adocicado, super macio, é uma delícia. Tá? Então, por essa questão, o legislador brasileiro, já mais ou menos esperto, falou: não, vamos garantir a proteção do nosso patrimônio genético, que isso aí representa uma riqueza que é do povo brasileiro, não é de ninguém mais. Tá? Esse cara não quer subir. Eu quero que ele suba. Tá? Em razão disso, foi editado a Lei 11.105, em 2005, a Lei 9.985, em 2000, e uma medida provisória em 2001. Tá? Então, todas essas leis, elas vieram para complementar o contido no inciso 2 e 5 do parágrafo 1º do artigo 225 lá da Constituição, que é reconhecer e proteger todo o patrimônio genético brasileiro. Ok? E aí, quando eu falo disso, eu não estou falando só da parte vegetal, mais fúngico e tudo mais. Tá? Então, o que o Fiorino fala, que é um dos autores que a gente usa, ele diz o seguinte, aspas: o patrimônio genético, seja espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, merece proteção jurídica em face de relacionar-se à possibilidade trazida pela engenharia genética
de utilização de gametas conservadas em bancos genéticos para a construção de seres vivos, possibilitando a criação e desenvolvimento de uma unidade viva sempre que houver interesse. Daí, em decorrência do evidente impacto da engenharia genética na pecuária, na agricultura, etc. O atendimento constitucional de organizar as relações jurídicas advindas da complexidade do aludido tema. E não é só isso, tá, pessoal? É mais do que isso. Não é só a questão da engenharia genética. Então, por exemplo, existem vários estudos em universidades, tanto aqui do Brasil quanto de fora, que apontam que no Cerrado nós teremos os fármacos deste século, de meados de século para frente. Tá? Ou seja, os remédios do futuro estão no Cerrado brasileiro. Então, isso é para vocês entenderem a importância de se proteger isso. E aí o Brasil tem que superar o Brasil, e eu digo os brasileiros, ele tem que superar o síndrome de vira-lata, de ter um recurso natural, de ter muita riqueza aqui, e deixar que os gringos venham e explorem essas coisas aqui para nós. Tá? Como se eles tivessem esse direito. Então, o brasileiro precisa fazer essa reflexão, melhorar as suas escolhas políticas, porque para os estrangeiros virem aqui explorar o nosso patrimônio genético, é porque alguém está deixando, e esse alguém está tomando as decisões políticas que permitem que isso aconteça. Tá? Então, fica essa reflexão, considerando que nós estamos num curso de bacharelado. Então, nós temos que desenvolver Prof, se a gente não se atentar para isso agora, quando for ver, já está tarde demais, assim, já está todo ou destruído, já está dado, sabe? É urgente mesmo. Sim, exatamente. Tá? Eles vão construindo... Bom, um dos assuntos que eu mais estudo fora do direito é a geopolítica. Tá? Compro livro, estou lendo, estou estudando, estou tentando entender como que as relações entre os estados afetam o interesse do Brasil. E como isso reflete na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu entorno, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado e do meu país. Tá? Então, assim, como é que a China faz? Tá? A China tem um problema muito grande de alimento. Tá? O que ela tem? Ela não consegue produzir o alimento de que ela precisa. Tá? Ela tem 1,4 bilhões de habitantes que precisam se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. Tá? Isso tudo você tem que pensar. Se amanhã ou depois vocês forem trabalhar como secretárias executivas, por exemplo, de um senador, de um governador, na Assembleia Legislativa, numa grande empresa, vocês têm que pensar assim. Óbvio que eles não têm isso, tá? Quando você estuda a China, 600 milhões de pessoas, eles estão abaixo da linha da miséria. E são as pessoas que sustentam a máquina, digamos assim, administrativa e econômica. No entanto, como lá o regime é o que nós conhecemos, essas pessoas recebem uma ração. Aí essa ração deles, eu acho, que deve ser 400 gramas por dia. Tá? Aí existe 800 milhões, que vai ser uma espécie de uma nova classe média, porque lá não é mais simplesmente um regime comunista. Eles chamam de comunismo, um capitalismo de Estado, porque ela tem essa mescla, tem 600 milhões de pessoas que estão submetidas aos efeitos e ao pensamento tradicional do comunismo, mas tem 800 milhões de pessoas que possuem empresas, né, que são economicamente
ativas. Ok? Então, a questão é óbvio que toda empresa tem alguém do Partido Comunista Chinês ali infiltrado dentro da linha de comando dessas empresas. Então, você vê Alibaba, você pode ter certeza que tem um general ali dentro. Tá? Então, tem tudo isso daí lá. O que eles fazem? Eles precisam alimentar essa turma. Então, a China começou a fazer uma expansão no hemisfério sul, tanto na África quanto nas Américas, para poder ou comprar os cereais, os alimentos que eles precisam, ou comprar as terras para produzir. É óbvio que, por exemplo, a nossa Constituição, ele tem um artigo lá que proíbe, na faixa de fronteira, estrangeiros comprarem terras do Brasil. Tá? Bom, então, como é que eles fazem? Olha, a China, se ela tiver uma boa relação diplomática com o país, ela vai lá, vai comprar a terra, e não tiver restrição de lei, ela compra a terra para começar a produzir os alimentos e mandar exportar para a China, porque precisa alimentar 1 bilhão e 400 mil habitantes. Óbvio que, se eu fosse o presidente da China, qualquer presidente vai cuidar da alimentação do seu povo. Você não pode deixar o povo passar fome, tá? Porque senão o Estado deixa de ter razão de existir. Quando eles não conseguem digamos assim, essa facilidade diplomática e legal, o que eles fazem? Eles compram a classe política desse país para, ou de uma forma rápida, ou aos poucos, ir alterando as leis para que eles possam comprar áreas para produzir alimentos e mandar para o seu povo. Tá? Isso aí vai explicar muita coisa que a gente anda vendo por aí. Tá? Essa é a estratégia chinesa. E uma outra coisa, eles têm uma política também de tirar o povo de dentro da China para ir morar em outro lugar. Ele é o único país comunista que deixa o seu povo sair para fora. Mas vocês podem notar, eles quase não se relacionam com a gente. Vamos supor, se você vai ali na 25 de março, ali em São Paulo, tem muito chinês. Você tenta conversar muito com eles, eles ficam assustados. Então, você tem a impressão que tem alguém que fica vigiando eles todos. E eles só podem vender produtos chineses. Então, você tira um povo de dentro do seu território, que você não vai precisar alimentar, porque ele vai se alimentar no território, e que vai vender produtos produzidos pela sua indústria, que vai fortalecer a sua economia. Tá? Então, é o único país comunista que deixa sua população sair. Mas você tem a impressão que eles não têm liberdade, porque eles não podem se relacionar com isso. Tá? Aí eu poderia estar abordando outros assuntos dele, mas é assim, mais para a gente entender essa questão da estratégia de defesa. Quando a gente fala estratégia de defesa de uma nação, as Forças Armadas é um dos elementos. O principal elemento de defesa da nação é a proteção dos seus recursos naturais e o seu comércio exterior. Tá? Esse é o que sempre vem em primeiro lugar. Tá? As Forças Armadas para garantir a ordem interna, ou seja, se tentar ter uma convulsão aqui dentro, ela aciona, ou uma invasão externa. Ela é mais para isso. Tá? Vamos lá. Então, entre tudo isso daqui, o patrimônio genético humano também é protegido pelo direito ambiental constitucional. Está lá no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana. Isso aqui é exatamente para evitar tráfico de órgãos. Tá? Existe um direito, existem categorias de direito que nós temos, tá, pessoal? Tá? Nós temos os direitos disponíveis e os direitos indisponíveis.
Tá? Disponíveis, pelo próprio nome, são aqueles que você pode abrir mão ou alienar. Então, por exemplo, direito de propriedade é um direito disponível. Eu tenho um carro, eu quero dar esse carro para alguém, ou eu quero vender esse carro. Ou eu quero desmontar esse carro e vender as peças. Então, isso são tipo do direito disponível. São direitos que você pode estar no seu patrimônio e a qualquer momento você pode retirar do seu patrimônio e abrir mão desse direito. Tá? Então, esses são os direitos disponíveis. Dei um exemplo. Agora, existem direitos que você adquire e que você não pode abrir mão, nem que você queira. Entre os direitos indisponíveis estão os direitos de personalidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, nos indisponíveis, nós temos os de personalidade e, outro exemplo, os trabalhistas. Do ponto de vista do trabalhador, tá? Ok? Tranquilo? Então, quais são os direitos de personalidade? O direito ao nome de família, o direito à integridade do seu corpo, o direito à vida, entendeu? O direito à família, isso são direitos de personalidade. Você adquire quando você nasce e você perde quando você morre. Óbvio que quando você nasce com vida. Se você nascer sem vida, você não adquire os direitos de personalidade. Os trabalhistas jornada de trabalho, salário, proteção das saúdes ocupacionais, das doenças ocupacionais, hora extra, férias, descanso remunerado, né? Você não pode, por exemplo, abrir mão do seu salário ainda que você queira. Tá? Então, são exemplos de direitos indisponíveis. Então, quando eu falo que eu também protejo o patrimônio genético humano, é porque ele se encaixa dentro daquele acervo de direitos que são indisponíveis. Portanto, toda a ação do Estado será no sentido de te proteger. Tá? Então, por exemplo, quando alguém está tentando suicídio, isso não é crime. Tá? Mas toda intervenção do Estado será no sentido de não deixar você cometer o suicídio. Tá? Então, vai fazer todo o possível para você não cometer o suicídio, e aí, a partir do momento que é positivo a intervenção no sentido da pessoa não cometer o suicídio, você vai levar para os psicólogos, vai dar todo o apoio psicológico que provavelmente a pessoa está em depressão, está em alguma situação muito complicada, e você precisa tirá-lo dessa situação. Tá? Quando você vê uma pessoa deprimida, o primeiro cuidado que você tem que ter é que ela pode querer cometer o suicídio. Tá? E, normalmente, são coisas assim que a experiência vai nos trazendo. Normalmente, quando a pessoa está deprimida, e é alguma coisa muito interna, é algum problema de relacionamento na família, eles escolhem as datas, tipo assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, para cometer o suicídio. Tá? É um negócio, assim, interessante. Tá? Então, vamos lá. Tanto o patrimônio genético brasileiro como da pessoa humana são objetos de proteção no direito ambiental constitucional. Nós já explicamos o porquê. Tá? E é um direito inalienável. Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Tá? E aí, o que acontece? Esse inciso 35, ele faz com que você consiga chamar, atrair o Poder Judiciário para, através da prestação da tutela jurisdicional, através da sua jurisdição, ou seja, de uma decisão judicial, você consiga evitar que uma espécie vegetal saia do Brasil, que haja tráfico humano,
esse tipo de situação, tráfico de órgãos humanos, tá? Tem uma questão famosa aí de um tal de adrenocromo, que tem um zoom muito forte. Não se tem nada comprovado até agora, mas é um negócio assim que é estarrecedor. Você não consegue, sabe, acreditar que o ser humano possa chegar nesse nível. Tá? Não existe lanche de graça, tá, pessoal? Quando vem alguma coisa que parece que é muito fácil, abre o olho. Tá? Então, vamos fazer alguns exercícios aí. Provavelmente, parte desse exercício vai estar envolvendo o conteúdo da aula passada. Tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é fazer a distinção entre coisa e bem. Essa está na aula retrasada. Alguém consegue? E também está no direito 1, acho que nós falamos também. O que é coisa e o que é bem? Só um momentinho. Eu acho que coisa e bem refere-se a um item, né? A algo. Mas o bem, ele, se não me engano, ele refere-se a uma propriedade, né? Algo que está é de posse de algo, de alguém, por exemplo, o bem é uma propriedade, sei lá, a natureza é o bem do Estado, sei lá, o cerrado é um bem do Estado brasileiro, por exemplo, né? Eu não sei se é isso. E coisa já é uma coisa mais genérica, né? Um item genérico, assim, que pode ter propriedade, mas o bem, ele precede isso, né? Eu imagino eu não lembro se era isso mesmo, mas eu imaginei que era isso. Não, mas você explicou com as suas palavras uma coisa e a outra. Tá? Alguém mais quer tentar? Aí outra, esse conteúdo também está eu gerei um arquivo em PDF e botei lá no grupo, porque no Ava ele não aceitou, porque ficou muito grande, que são esses slides, tá? Inclusive, esses exercícios estão lá. Entendeu? E aí, quem tiver com a apostila impressa, na hora que eu botar a resposta aqui, pode escrever lá no slide, lá, a resposta, tá? Bom, tudo que existir no universo que não tenha personalidade jurídica, a gente classifica ou chama isso como uma coisa. Porque a personalidade jurídica é algo que é inerente ao homem, somente e apenas o homem que possui personalidade jurídica e ele vai adquirir personalidade jurídica quando ele nasce com vida. Então, tudo aquilo que você extrair, tirar o homem de dentro, é coisa. Tá? Então, é mais ou menos o que a colega respondeu. Tá? E aí, coisa é tudo. O bem vai ser uma característica de determinadas coisas que elas são úteis, têm uma utilidade, têm uma função. Ela é rara, você não encontra em qualquer lugar. E elas podem vir a pertencer a um patrimônio de alguém, ou seja, pode ser apropriado e possui valor econômico. Então, quando uma coisa tiver todas essas características, a gente chama isso de bem. Bem jurídico, tá, pessoal? Bem jurídico. Então, a gente diz que todo bem é uma coisa, mas nem todas as coisas são bem. Então, um é gênero, outro é espécie. Tá? Coisa é gênero, bem é espécie. Ok? Tranquilo? Então, se eu fosse fazer assim um mapa mental, eu colocaria assim, ó, 2 retângulos. Tá? Eu vou colocar de cor. Vou botar outro retângulo. Vou botar um outro retângulo aqui dentro. Tá? Este aqui é coisa. E este aqui é bem jurídico. Tá? Então, se eu fosse fazer um mapa mental, o bem está inserido dentro da coisa. Então,
todo bem jurídico é uma coisa, mas nem toda coisa vai ser um bem jurídico. Coisa, gênero, bem, espécie. Beleza? Isso aqui, inclusive, gente, quem vai fazer concurso público está lá, direito civil, isso aí cai, tá? É porque eu preciso a gente precisa lançar a mão desses conceitos para muita coisa no direito ambiental ter sentido. Ops. Tá, deixa eu apagar esse cara aqui e vamos para frente. Parará, parará. Associe a primeira coluna com a segunda. Essa vai precisar da aula passada. Ah, não, vai não. Essa é da outra mesmo. O que é bem móvel, o que é bem imóvel e o que é bem semovente. A primeira figura, ela auto-viu. Vocês acham que é o quê? Bem móvel, imóvel ou semovente? Semovente. Boa. A segunda, viola de coxo, bem móvel ou imóvel? Móvel. Móvel, boa. E aí, por exclusão, a igreja vai ser bem imóvel. Tá? Bom, semoventes são todos animais, tá? Sejam eles selvagens, os domesticáveis e os domésticos. Móvel tudo aquilo que pode se mover ou por força interna ou por força externa e ele não se destrói, ele continua tendo a mesma função a que se destina, não perde valor econômico, tá? Continua funcionando. E bem imóvel é o solo e tudo aquilo que ele incorporar no solo, seja artificialmente, que é o caso que nós estamos vendo na foto, seja naturalmente, que é exatamente essa árvorezinha que nós estamos vendo aqui, ó. Ela é uma incorporação natural, tá? Portanto, não se movimenta. Se você botar essa igreja para se movimentar, ela vai desmontar, ela vai ruir. E se você ver uma árvore andando, troque a cachaça que o trem está bravo do seu lado. O que são bens fungíveis e o que são bens infungíveis? A palavra aqui é fungibilidade. Aí eu preciso ter um vocabulário. O que será fungibilidade? Alguém arrisca? Vamos sair daqui. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Eu tenho que parar aqui. Vou dar um stopzinho aqui. Vou voltar aqui. Vou lá na internet. Fungível é coisa que pode ser gasta, né? Consumida. Vamos lá. Fungível. Significado. Que se gasta, que se consome após o uso. Passível de ser substituído por outra coisa de mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. Esse aí está totalmente furado. Tá? Ok? Então, coisas fungíveis. Está aqui, ó, passível de ser substituído por outra. Você pode substituir, desde que seja ou da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma quantidade e do mesmo valor. Vamos ver imagens aqui, se mostra. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui são fungíveis, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, exemplos de bens fungíveis. Moedas, por exemplo, você pode trocar. Eu tenho uma moeda de R$1, posso trocar por outra de R$1. Continua sendo a mesma coisa, né? Esses grãos de café que estão aqui, a garrafa de vinho, eu posso trocar uma garrafa, não gostei dessa, vou trocar por outra, tá? Então, essa é a característica do bem fungível. E o infungível é o oposto, é o que
não admite a substituição, tá? Então, peguei o errado, vamos lá no service. Então, vamos lá. Fungíveis são os bens que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, essência, quantidade, natureza, conservando o mesmo valor. Já os infungíveis são bens que, dada a sua individualidade, ele tem uma característica muito peculiar, eles não podem ser substituídos sem que se perda o seu valor. Tá? Então, por exemplo, uma joia de família, ela tem uma característica pessoal que a individualiza, torna única. Uma pintura de um quadro, ele é único. Você pode pedir para o pintor pintar o mesmo quadro 1000 vezes, ele não consegue. Cada um vai ter um detalhezinho, alguma coisa diferente. Então, são as características desses bens, que eles não admitem serem substituídos por conta dessa individualidade que ele possui, dessa característica única que ele possui. Tá? Olha aqui, isso aqui é um conceito. Tá? Isso aí nós estamos falando lá da titularidade. Até agora nós estávamos falando do objeto do direito, o núcleo do direito, são as coisas, os bens jurídicos. Agora nós estamos aqui, essa pergunta ela vai falar sobre a titularidade do direito. Quem é que pode ser o titular de um direito cujo núcleo é uma daqueles bens que nós vimos lá atrás. Tá? Então, é assim, apresenta-se como um direito transindividual, aquele que transcende e divide o indivíduo, ultrapassando o limite da esfera dos direitos e obrigações de cunho individual, tendo um objeto, aliás, o núcleo, o bem jurídico, é indivisível, o titular é indeterminado, você não consegue identificar quem é o titular desse direito, cujo objeto é indivisível. E essa titularidade indeterminada, ela está interligada por uma circunstância de fato, um fato jurídico, um fato importante. Alguma coisa é tão importante que eu não consigo identificar quem é o titular desse objeto indivisível, porque ultrapassa a esfera da individualidade. Então, nós temos 4 opções aí. Direito individual homogêneo, direito coletivo, direito difuso, direito individual. O que vocês acham que é? Xará, você arrisca? Eu Tapajós? arriscaria difuso, direito difuso. Exatamente. Exatamente. Que é o núcleo, né? É a essência do direito ambiental. Tá? Então, praticamente, quando eu falei assim, patrimônio genético brasileiro, patrimônio humano, são direitos difusos. Eu não estou protegendo o indivíduo A. Eu estou dizendo, eu não vou deixar ter tráfico humano. Eu estou protegendo quem? Todo o componente humano da nação brasileira. Eu não vou deixar que tirem um determinado fundo daqui. Tá? Quem é o titular desse direito, desse recurso natural? O povo brasileiro, que é a característica do direito difuso, que é a essência do direito ambiental. Tá? Qualidade do ar, quando eu falo qualidade do ar, qualidade da água, né? Aí, qual a diferença entre a visão ecocêntrica e a visão antropocêntrica lá no direito ambiental? Como que uma corrente interpreta e atua na questão da defesa do patrimônio ambiental e como que a corrente antropocêntrica atua na defesa do patrimônio ambiental. Isso é importante. Porque dependendo da onde você estiver, na cidade que você estiver, e você está assessorando uma empresa e vamos supor que seja do agro, né? E você vai estar precisando abrir mais um pouco a área
de uma das fazendas da empresa que você trabalha, você tem que ver qual é a visão, por exemplo, qual é a corrente de pensamento dos órgãos lá do município, que cuidam do meio ambiente, do Ministério Público, que cuida do meio ambiente lá, né? Para você saber se vai ser possível ou não. Até porque quando você vai fazer alguma intervenção ambiental em qualquer lugar ou diferente de estado, você vai ter que pesquisar, porque a lei, às vezes, do município, ela é muito mais rigorosa do que a lei federal, e aí você segue a lei mais rigorosa nessas situações, né? Sim, sim. Sempre se vai esbarrar na questão do licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, ele é um ato discricionário da administração. Ou seja, é um ato em que a administração vai definir se vai te dar a licença ambiental ou não. É uma discricionariedade, é uma decisão. Quem está praticando o ato da administração, ele não está vinculado a te atender. Ele defere ou não, é da vontade dele. Tá? Essa é a característica do ato discricionário. Pode falar, Aline. Você levantou a mão? Uma pergunta que eu achei muito difícil, né, que o senhor colocou no semestre passado, que era qual que era a importância da defesa nacional no agronegócio. Eu pesquisei em tudo quanto é lugar, não achei nada sobre isso. Porque a defesa, Aline, é aquilo que eu falei. Quando eu falo de defesa nacional, eu não posso me preocupar só com forças armadas. Aí você tem que entrar em geopolítica, você tem que buscar a literatura de geopolítica. Eu posso até depois passar ou colocar lá no grupo vários livros de geopolítica que você vai poder ler e entender isso. Tá? Por quê? Se você for olhar lá o que está acontecendo na Ucrânia, tá? Eu vou tentar fazer um desenho. Não, eu vou lá eu vou lá na internet de novo. A tua pergunta foi interessante, tá? Vamos ver aqui o mapa da Ucrânia. Mapa de recursos naturais da Ucrânia. Aqui, ó. Esse mapa. Não sei se consegue ver. Tá aqui, ó. Primitive Books, tá? Vamos lá. Aqui embaixo na Ucrânia, não sei se está aparecendo minha mãozinha aqui, aqui é o Mar Negro, tá? Aqui está a Crimeia, que foi tomada da Rússia, da Ucrânia pela Rússia em 2014. Aqui vai ser o Mar Negro, aqui vai ser o Mar de Azov. Esse trechinho aqui. Tá? A guerra está acontecendo aqui, é o que a Rússia quer, e até aqui, ó. Toda essa parte sua aqui, é esse território que a Rússia quer pegar. Então, quando você vai olhar os recursos naturais que estão aqui, tá toda a riqueza da Ucrânia está aqui. Os metais raros, gás, petróleo, o acesso ao mar, para você, as terras mais férteis. A Ucrânia, para que vocês tenham uma ideia, a área dela é maior, é o maior país em termos de área da Europa, maior que a Alemanha, maior que a França. Muita terra fértil, produz muitos alimentos, tá? Então, essa guerra aqui, ela não é uma guerra para livrar a Ucrânia do neonazismo, não. É interesse econômico. E por que a Ucrânia está se defendendo? Por interesse econômico. Então, as riquezas da nação é o primeiro item de defesa. Porque com as suas riquezas você mantém a rigidez do seu Estado e o seu povo, para as presentes e futuras gerações. Então, por isso que o agronegócio ele passa a ser o primeiro elemento de defesa. Entendeu? É uma estratégia de Estado. Se você perde, vamos imaginar que os chineses chegam aqui e compram todas as áreas agricultáveis
do centro-oeste brasileiro e resolvam produzir milho, soja, botar no trem e exportar lá para eles. O que você acha que vai acontecer com a gente? Com a população de Mato Grosso? Ela vai empobrecer, porque não vai ter dinheiro aqui. Você está entendendo a importância? Sim, Oi, professor. pode falar. Eu não acho que o agronegócio seja tão importante assim nessa perspectiva, sabe? O agronegócio ele tem a sua parcela de importância, tanto na economia quanto em partes em geração de emprego, porque não gera muito, né? Porque é pouca gente realmente trabalhando em campo. Mas eu acho que assim existe uma supervalorização que é desproporcional ao que realmente o agronegócio traz de benefício para o Brasil, sabe? A gente Você exporta conhece, muito. você Hã? conhece, você conhece a economia de Lucas Verde? O quê? Do Lucas? Sim, É. sim. Já É ouviu falar na basicamente. quantidade de empresa chinesa que tem em Sinop, Sorriso? Não, é porque, Não, veja com bem, certeza. Não, mas eu digo assim. se Deixa você eu falar. tirar o agro, porque você está olhando o agronegócio do campo, você não está vendo o que está girando na cidade no entorno. Você está entendendo? E se eu fizer uma análise econômica de uma questão de estratégica de Mato Grosso, sob o ponto de vista da Grande Cuiabá, você vai estar contaminada por uma visão que talvez não corresponda à realidade. Por quê? Porque a economia da Baixada Cuiabana ela é baseada na prestação de serviços, principalmente de servidores públicos. A grande maioria, a grande massa da Baixada Cuiabana são de servidores públicos, sejam eles municipais, sejam eles do Estado, que a maioria das secretarias, o grosso da mão de obra das secretarias estão aqui em Cuiabá e os grandes órgãos federais também. Então, aí sim, aí eu posso falar, não, o agronegócio não é tão importante. Uhum. Tira o Não, Quer agronegócio. quer um indo dessa. exemplo melhor? É o seguinte, eu vendo uma carreta de tinta para Cuiabá a cada 15 dias. E eu vendo uma carreta de tinta ou duas por semana lá para Sinop, para Sorriso. A quantidade de loja, de lojistas, de cidade nova e de dinheiro que gira, o comércio da cidade, ele flui muito diferente das cidades onde não tem a geração do dinheiro do agronegócio. Você não vê tanta pobreza, você não vê gente em miséria nessas cidades assim, sabe, Vitória? Não só aqui no Sinop Sorriso, mas também tem Mineiros, Itajaí, que são grandes produtores de milho. Não, gente, eu não sou contra o agronegócio. Eu digo que se a gente der importância para o agronegócio, o que vai sobrar do Brasil? A gente vai ficar com uma economia totalmente dependente de agro, que nem abastece o país, porque o agronegócio ele serve para dar comida para o mundo, não para o Brasil. Para o Brasil, a gente nem consome direito que Mas o agronegócio. essa visão, Vitória, Então, prof, e aí para mim o que realmente não, o agro pode ter a sua importância para a defesa, mas se a gente começar a usar agro em todo o Brasil, a gente vai virar um fazendão. E assim, o que realmente para mim faria uma diferença geopolítica talvez maior é fazer uma estratégia de industrialização por polos. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus é uma região que é muito importante ali para povoar aquela região e levar a indústria para lá e diversificar ali. Ali você não pode ter um agro, porque é a Amazônia, né? Não vai desflorestar ali a floresta amazônica para colocar agro. Então, ali é não. uma ótima região para fazer esse setor industrial. A gente consegue um escoamento muito bom ali pelos rios, o escoamento fluvial, né, que é de rio, não sei se eu troquei, mas enfim. E, enfim, isso é uma maneira de você diversificar a economia, não deixar a gente ficar dependente de fazendão, até porque commodities, o agro entra em commodities, né, é algo que, na próxima crise mundial que tiver, se a gente não conseguir segurar o balanço, a nossa economia vai lá para o fundo. O negócio é diversificar a economia, criar polos centrais, por exemplo, de serviço em uma região, de indústria no norte, no sul, que no sudeste está tudo concentrado no sudeste. E aqui, para o oeste mesmo, ficar só no agro, não faz sentido. Então, é nesse sentido que eu
faça essa crítica, assim, de que se for tudo agro, daqui a pouco a gente não tem mais nada, só vai virar um fazendão, sabe? E a gente não vai ter não vai conseguir realmente, através desse fazendão, mostrar a nossa defesa. A gente vai ficar refém, inclusive, de economias externas, pela nossa venda das commodities. É nesse sentido, sabe? Mas é lógico, por enquanto nós temos a dependência do agro, até porque nós vendemos, exportamos, né, e a gente ganha dinheiro com isso, mas eu acho que não é o futuro é diversificar, para a gente não ficar dependente dessa commodity, senão já era. Tá, eu entendi o que você quis falar, então. Aí, e tá bom, e o debate, eu acho que é isso aí. Agora o professor Alessandro vai entrar no debate no sentido da gente poder Não tem colaborar. muito pano, mas vamos para o próximo. Tá, vamos lá, não, isso é importante. Vamos lá. Existe um pensamento nas universidades públicas que ela por uma visão ideológica, ela é contrária ao latifúndio e ao agronegócio brasileiro. Tá? Uma visão ideológica de um pensamento de uma escola chamada Escola de Frankfurt, que foi fundada por um cara chamado Antônio Gramsci, em que eles têm uma certa, digamos assim, dificuldade de compreender e aceitar as classes médicas médias na onde eles começam a implantar esse conceito. Então, eles dizem que o que produz alimento para a mesa do brasileiro não é o agronegócio, e sim a produção familiar, o que é um ledo engano. Tá? A produção de alimentos na economia familiar não consegue dar conta da demanda da sociedade. Ela não consegue. Tá? E não consegue por vários motivos. Primeiro, porque não tem expertise. Segundo, porque não tem capital para dar escala. Tá? Então, isso é básico. Tá? Uma outra coisa que você fala, e que aí eu concordo, que você tem que diversificar a sua economia. E é um erro histórico do Brasil fazer a exportação de commodities. Porque quando você exporta commodities, você gera emprego e renda num outro país, num outro local. Porque lá é que vai passar pela indústria de transformação e vai virar algo rentável. Então, eu mando minério de ferro que custa o quilo centavos de reais, e aí eu importo aço pagando milhares de reais no quilo. Tá? Gerei emprego, renda, dinheiro, impostos em outro local. Tá? Então, isso realmente, essa questão da commodity, nós temos que parar e analisar. Bom, agora vamos ver qual que é mais ou menos uma possibilidade do que está acontecendo no Brasil hoje. E aí eu tenho que pensar estrategicamente a nível de defesa. A nossa indústria, ela foi sistematicamente e de uma forma sutil destruída. Tá? Ela já foi forte, ela foi destruída. Por que ela foi destruída? Porque ela perdeu competitividade. Tá? Por vários problemas que o Brasil tem, que são históricos. O que retirou competitividade do Brasil? Por exemplo, o excesso de regulação nas relações de trabalho. Um brasileiro custa caro. Tá? Então, quando você gera um monte de direitos para o trabalhador e você coloca para a empresa arcar esses direitos, você retira a competitividade dessa empresa. Isso é um fato. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ela vai dar salários baixos e ela vai perder, porque ela não pode refletir muito no preço. Tá? Então, esse é um dos elementos que faz perder a competitividade da indústria nacional. Ok? Com reflexos muito semelhantes com relação a essa questão do excesso de direito trabalhista, vai refletir tanto na indústria, quanto no serviço, quanto na agropecuária. Só que a agropecuária, o que ela fez? Como ela conseguiu
melhorar a sua competitividade, o que a indústria não conseguiu, ela conseguiu reduzir a quantidade da mão de obra, eles pagam altos salários, porque a mão de obra que eles têm, aí vai refletir uma outra parte da competitividade da indústria, a qualificação da mão de obra. Tá? Então, aqui na indústria, eu tenho problemas com os salários caros, por conta do nosso direito trabalhista, e baixa qualificação profissional. Eu não tenho pessoas que têm uma formação profissional que possa dar à indústria nacional competitividade. Tá? E aí, quando eu falo de baixa qualificação profissional, necessariamente eu vou ter um outro probleminha aqui. Ops, deixa eu voltar. Voltando. Não era isso. Tá, deixa eu voltar lá. Por que você não quer voltar, meu amigo? Então, a indústria ela vai perder a competitividade, ou pela questão do custo do trabalhador, por um problema de excesso, é caro você ter um empregado, pelo tanto de direito que ele tem, isso vai refletir na folha de pagamento. Tá? O trabalhador ele tem baixa qualificação profissional, né, a especialização da sua mão de obra, consequentemente, seu salário também vai ser baixo, porque ele não tem uma boa qualificação, né? E aí você tem uma indústria que ela não consegue competir com as indústrias estrangeiras. Então, a nossa indústria, ela foi, durante décadas, sendo destruída. Fora a questão tributária, o custo de Estado, que impossibilita da pessoa fazer os investimentos. Né? Você vai comprar uma máquina no exterior, é um rolo danado. Já eu deixo você falar, tá, Aline? Mantenha aí a mãozinha levantada. E a outra questão da qualificação profissional é a educação. Tá? Houve, nos últimos 20 anos, 30 anos, uma desconstrução dos ensinos técnicos no Brasil. Entendeu? Houve exatamente isso. Porque entendia que o tecnicismo, por uma corrente que dominou a educação no Brasil, o tecnicismo ele acabava atendendo os interesses da classe média. Novamente, um problema de uma visão ideológica. Então, a nossa indústria ela só padece dessa questão. Tá? O nosso serviço ele é muito limitado, a prestação de serviço. Tá? Por que ele é muito limitado? Porque a área de serviço, historicamente, na economia, ela tem uma importância, chega o que é 15%, 20% do PIB, não passa disso. Tá? E, mesmo assim, há uma limitação na qualificação profissional dessa área também, que baixa também a sua competitividade. Então, ali naquele tripé, eu arriscaria também a área de serviço. Tá? Então, por exemplo, dificilmente você vai ver 50 engenheiros aeroespaciais brasileiros trabalhando na NASA. Você vai ver um ou outro. Entendeu? É diferente. Professor, para mim... mas desde que depois... Segura aí, que ainda tem a colega que levantou a mão. Tá? Aí depois você fala também. Agora, quando você chega lá em Harvard, nessa área que eu acabei de falar, ou na NASA, está cheio de indiano, porque a educação lá é diferente. Tá? Eles levam a educação, eles têm uma visão da educação diferente do que foi a visão que o Brasil escolheu. Então, o último pilar que a gente ainda tem, antes de destruir a economia do Brasil, é o agronegócio. Então, por uma questão de defesa, eu tenho que defender o agronegócio. De todo jeito. Porque se nós perdemos o terceiro tripé, nós vamos entrar numa crise econômica braba aqui no Brasil. E vai refletir a vida de vocês. Aí eu vou pedir para a Aline falar, que levantou a mão, e depois você, tá, Vitória? A professora, Pode falar.
Ô, professor, o senhor falou que aqui o salário é alto, mas a maioria do pessoal vai embora daqui para trabalhar para fora Tá, por vamos lá. causa que ganha mais? Eu não disse que o salário é alto, em hipótese alguma. Eu disse que o custo do trabalhador é alto para o patrão. Foi isso que eu falei. Aonde paga os melhores salários são aonde a mão de obra é especializada, é qualificada. Então, no agronegócio, tá? Você vai pegar uma pessoa que opera uma colheitadeira lá, ele deve ganhar seus 10, 12 mil por mês. Porque para ele operar aquela colheitadeira, ele tem que fazer um monte de curso, senão ele não consegue operar. Entendeu? Não é o cara. São pessoas que muito provavelmente falam inglês. Você tem uma ideia. É isso que eu estou falando. Agora, quando você paga um salário mínimo para a pessoa, quem recebe o salário mínimo, Aline, recebe lá 1.200, alguma coisa bruto. Mas do bolso do patrão sai 2.400. É isso que as pessoas têm que entender. Tá? É pouco para quem recebe, é muito para quem paga. E tanto tributo, de coisas que vão criando, de penduricalhos, de direitos, né? E que isso vai inviabilizando, inclusive, a competitividade das empresas na área de serviço, né? Na indústria. Aí o agro consegue resolver por quê? Porque eles jogaram tecnologia na produção com força, as pessoas para trabalhar com eles, né? Como tá super mecânica a coisa, eu trabalho com menos pessoas. Só que essas pessoas que vão trabalhar no agro são super bem qualificadas, porque você não consegue trabalhar no agro. Então, é comum você ver um gerente de fazenda que fala inglês, que fala espanhol. Gerente, não é nem está comandando o grosso da peãozada. Já na pecuária, não, já é mais bruto, já não precisa de tanta qualificação. Você vai ter lá um técnico em zootecnia, você vai ter um veterinário, você vai ter umas 2 ou 3 pessoas que vão cuidar de todo o melhoramento genético, mas você ainda vai ter uma mão de obra mais rude, mais bruta, que é a peãozada, que faz a lida no campo. Isso na extensiva, e quando você entra na agropecuária intensiva, que é no confinamento, aí é só gente super bem qualificada. E aí os salários são maiores. Vitória, por gentileza, nos ajuda no debate. Não, então, na verdade, você ia complementar o senhor, que para mim é isso aí, na verdade, o país desenvolvido, ele tem todos os setores da economia diversificada bem desenvolvidos, o de Sim. base, de serviço e um de indústria. E é isso que tem que ser priorizado no Brasil, não só o de, Sim, o de base, né, que é o de alimentos não, e tudo sim, mais. sim, E você está assim, se não, corretíssimo. e se a gente depender, assim, minha preocupação, a gente dependendo só de commodity, uma hora a nossa terra não aguenta, sabe? A gente está mexendo com algo que não é eterno, sabe? Nossas terras, elas não vão aguentar daqui 100 anos a produção igual aguenta hoje, sabe? A gente vai ter que danificar mais ainda a terra, vai ter que usar mais treco tóxico, sabe? Mais gente vai ficar doente com o tempo. Então, Mas é para isso, mim, assim, que não nisso aí eu solução. divirjo de você. Nessa Oi? parte eu divirjo. Nessa parte eu divirjo de você. É óbvio que o aumento, o acréscimo da população mundial, ela é um problema que o mundo precisa debater, tá? No início dos anos 2000, o acréscimo mundial da população, esse debate é de direito ambiental puro, tá? E depois Aline, você me lembra da questão que você falou, senão eu esqueço. É de quem vai para os Estados Unidos. Só me lembra que daí eu tenho que falar alguma coisinha disso aí. No início do ano 2000, o acréscimo populacional mundial semanal era de 1 milhão de pessoas. Tá? Nascia 1.400.000, morria 400. Toda semana. Então, eu tinha um acréscimo de 1 milhão de pessoas. Agora, nos últimos 5 anos, esse acréscimo é de 1.300.000 pessoas
por semana. Por semana, tá? Eu preciso produzir alimentos, tá? Eu preciso produzir alimentos. Esse discurso que pega a lei de Lavoisier e destrói a lei de Lavoisier, dizendo que os recursos naturais são finitos, isso aí a gente viu lá quando a gente estudou o Clube de Bilderberg, o relatório lá dos irmãos Meadows, tá? Então, existe um interesse econômico de alguns setores econômicos do hemisfério norte nos recursos naturais do hemisfério sul. Isso, para mim, está muito claro. E eu estou falando sobre o aspecto de defesa, não sobre o direito ambiental. Tá? Eu tenho uma palestra aqui, se vocês quiserem, a gente marca qualquer dia, ela vai dar mais ou menos umas 2, 3 horas, que eu abordo esse tema com dados, com fontes. Tá? Então, uma das questões que eu levanto é a questão, por exemplo, da água. Existe uma corrente aí que diz que a água é finita. E eu mostro 3 fontes de águas minerais em Mato Grosso, só 3 das diversas que tem, que sozinhas suprem toda a necessidade de água do planeta. E eu só falei de 3 fontes. Com números, tá? Mostro as fotos, mostro os vídeos, Lamin, mostro tudo. Então, a gente não dá para você acreditar no que a grande mídia fala. Você tem que ouvir o que a grande mídia fala, buscar todas as fontes possíveis, porque não é só uma posição científica. A ciência vem sendo utilizada nisso desde o século passado, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 50, tá? Quando a Europa perde o domínio geopolítico do planeta e ela tem que dividir com os Estados Unidos, e depois acaba perdendo os Estados Unidos, começa a mandar no mundo junto com a Rússia, né, na Guerra Fria, e aí eles usam essa questão econômica e o discurso ambiental como parte da ciência que eles vão bancar para tentar recuperar o domínio geopolítico do mundo. Tá? Inclusive, fiz uma live agora recentemente, está lá no meu canal, que eu vou explicar a guerra da Rússia e da Ucrânia sobre essa perspectiva. Tá? Aline, você falou assim, os brasileiros saem do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, e é verdade. E lá não tem CLT. Tá? Sim, é verdade, professor. E o pessoal fala, tipo, ganhando muito bem, e aí depois volta para cá com dinheiro. Então, o que acontece? A média de trabalho do americano são 5 horas dia. Tá? Quando a mão de obra é bem baixa qualificação, você vai lavar roupa, você vai lavar carro, você vai cuidar de alguém, né? Ser um cuidador, né? Ser um cozinheiro, né? Não é nem um chefe cozinheiro. Você vai ganhar entre 15 a 20 dólares por hora. Tá? E aí você vai trabalhar, assim, em médias. O brasileiro trabalha 20 horas, mas o americano trabalha 5 horas dia. Tá? E recebe ou semanal ou quinzenal. Se você não trabalhar, você não recebe. Se você trabalhar, você recebe. Se você sumir, você pode sumir. Pode ser que você volte e tenha alguém no seu lugar. Você não é nem mandado embora. Você tem uma ideia. Não existe aquele contrato de trabalho do jeito como é no Brasil. Pode até ter um contrato de trabalho lá, mas não é aquela coisa que na hora que eu posso colocar uma multa contratual, uma cláusula penal contratual, mas que não tem um respaldo, tem uma lei lá para isso. A lei que vai incidir da common law, do ponto de vista do direito contratual. Tá? É assim que funciona nos Estados Unidos. Eu digo para você porque eu vou lá direto. Tenho parentes que moram lá e direto eu estou indo lá. Tá? Mas aqui no Brasil tem gente que trabalha para americano nessa situação e está muito feliz, que é a turma do Uber. Entendeu? Você trabalha a hora que você quer. Se você produzir, você recebe. Se você não produzir, você não recebe. Tá? E isso está preocupando a turma lá do direito do trabalho, que é uma linha socialista, com essa turma.
tem muita gente ganhando dinheiro com Uber e que está vendo que não precisa ter a CLT para você ter um conforto econômico. Então, eles estão com medo do brasileiro começar a enxergar isso e entender que o excesso de direito produzido na CLT está atrapalhando o desenvolvimento econômico do Brasil, porque está retirando a competitividade do Brasil. Tá? Fica essa reflexão aí, gente. Pode ser que o que eu esteja falando seja a maior besteira do mundo. Vocês não precisam concordar comigo, tá? Mas é uma reflexão, tá? Bom, foi muito bom. Muito obrigado pela contribuição, Aline, Vitória. Foi fantástico. Você vê que nós avançamos o nosso horário, eu vou até terminar a aula com esse slide aqui, tá? Então, a corrente ecocêntrica, ela é focada na proteção dos atributos da natureza, né? Não se importa com os interesses humanos e também com o desenvolvimento da economia. Então, para proteger, sei lá, uma fauna, eu não digo um bioma, mas um ecossistema de uma lagoa, ele entende que é justificável você não deixar implantar uma usina hidrelétrica. Então, a corrente ecocêntrica vai nessa linha. Tá? A corrente antropocêntrica diz, não, tudo que eu fizer a nível ambiental, eu tenho que estar fazendo, tendo como o principal objetivo atender o interesse humano das presentes e futuras gerações. Então, se eu preciso gerar energia elétrica, solsore aquela lagoa que tem aquele sapinho bonitinho que a turma lá dos ambientalistas gosta, eu vou botar a usina ali porque eu preciso gerar energia elétrica. Vejam o que está acontecendo hoje na Europa por conta da dependência que eles criaram, e aí vai bem na linha do que a Vitória falou, eles criaram uma dependência do gás e do petróleo russo. A Rússia é onde cortou o fornecimento do petróleo da Polônia e de mais um outro país que eu não lembro. De petróleo não, de gás. Tá? A Europa é fria, o hemisfério norte é frio, então no período de inverno eles usam o gás para ligar o sistema de calefação das casas, do comércio, da indústria e tudo mais. Tá? Então, o que o Elon Musk falou? E falou no ano passado e repetiu essa semana. A Europa precisa estar autossuficiente de produção de energia. E o que ela tem lá disponível agora são as termonucleares que eles desativaram por conta do discurso da corrente ecocêntrica. Entendeu? E criou-se aqui no Brasil exatamente essa cultura de que usina termonuclear ela é perigosíssima. Perigoso é ficar sem energia. É o modal de geração de energia mais barato e de menor impacto ambiental. E eu falo isso não é porque eu sou professor de direito, não, porque eu sou engenheiro eletricista também. É minha primeira formação. Dei aula há 20 anos na engenharia elétrica. Tem 12 que eu estou dando aula aqui nesse departamento. E não tem ninguém que consegue me convencer do contrário, porque é mais eficiente, eu diminuo o risco de falta de energia elétrica, porque quando eu foco só na matriz hidrelétrica, as hidrelétricas têm uma característica, que ela precisa de queda d'água, e nem sempre a queda d'água está do lado da cidade, que é o centro de carga. Então, eu tenho uma usina lá no meio do mato, eu preciso de uma linha de transmissão, e a linha de transmissão é a parte nevrálgica do sistema. Quando a linha ela desliga, e a gente faz os cálculos de fluxo de potência em linha de transmissão, quando a linha é muito boa, ela dá um desligamento por ano, desligou a linha de transmissão, acabou, eu não tenho mais a ligação entre carga e a fonte geradora. A termoelétrica você põe do lado a termonuclear ou termoelétrica você põe do lado da carga. Aqui no industrial nós temos uma termoelétrica. Ela sozinha supra a energia do Mato Grosso inteiro. Entendeu? Isso é geoestratégico. Então, quando a gente pensa em defesa, eu preciso atender às necessidades mínimas do meu povo. Tá? Desculpe aí a menininha lá, Greta,
mas em primeiro lugar o povo brasileiro. Depois a gente vai ver os interesses dela. Aí eu falando como alguém que faz geoestratégia. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Olha, já são 10 horas da noite, a aula rendeu, viu? Muito obrigado pela participação de todos, pela presença de todos. Aline, você foi fantástica. A Vitória, como sempre, as intervenções são de altíssimo nível. A Xará também, quando ela entra, também ela vem com força. Né? Muito obrigado Eu pela quis presença ficar de todos. calada, mas eu estava até me enchendo de vontade de entrar na discussão. Não, mas é para entrar. O lugar é aqui. É para entrar A mesmo. moda agora, Vi, é uma tal de agricultura de precisão que vai usar drone. Você não vai ver mais essa quantidade de defensivo sendo jogado de avião aí. Agora vai ser tudo minimalista. Então, o uso pode ser que reduza até a quantidade de uso de agrotóxicos, porque o que se perde num rasante de avião é muito grande. Então, assim, vamos rezar para dar tudo certo no futuro. Eu conheço um projeto de os meninos novos aí que saíram da agronomia daí da Tem que UFMT. ser mesmo, essa questão. Melhorar o Inclusive sistema. um dos agrônomos é filho do professor Vicente. Eles têm um projeto em que eles conseguem detectar o esporo de vários vírus quando ele cai na folha. Tá? Então, quando cai na folha, eles estavam explicando, por exemplo, o esporo da ferrugem, né, asiática, que é um problema na soja, às vezes viaja 2.000 quilômetros e cai. Quando cai na folha, eles têm um sistema que eles identificam e falam, naquele talhão, hoje entrou esporo da ferrugem. Você vai ali naquele talhão, especificamente naquele lugar, e você já pulveriza o defensivo ali do esporo. Então, você reduz a quantidade de aplicação de defensivos, você vai reduzir o custo, porque esses defensivos são caríssimos, e aí você diminui o impacto. Entendeu? Que é bem na linha do que a Alessandra está falando. Esse projeto eu conheço já tem uns 3 anos. Eles têm uma startup, eu tento ajudar a achar um acelerador para eles. E não é só da ferrugem, eles conseguem detectar vários tipos de patógenos. Beleza, pessoal? Hoje eu consegui recordar, aquele dia deu um problema, mas está tudo tranquilo. Ó. Aí amanhã eu subo no ar, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. A aula foi, gostei mesmo. A aula de curso superior tem que ser assim. De participação, debate, quem está ali no chat. Aline, minha internet está caindo. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, com Deus. Bye, bye. Boa noite. Boa noite, prof. Eu fico quietinha, mas estou participando. Não, tá ótimo. E parabéns aos aniversariantes da semana passada, de hoje, de amanhã. Tudo de bom.